Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso estudo. Hoje iremos iniciar a leitura do livro O Homem Integral, psicografia de Divaldo Pereira Franco, autor espiritual, Joana de Ângeles. As enciclopédias definem o homem como um animal racional, moral e social, mamífero, bípede, bímano, capaz de linguagem articulada, que ocupa o primeiro lugar na escala zoológica ser humano. O momento mais eloquente do seu processo evolutivo deu-se quando adquiriu a consciência para discernir o bem do mal, a verdade da impostura, o certo do errado, prosseguindo na marcha ascensional que conduzirá às culminâncias da angelitude. Estudado largamente através dos séculos, Pitágoras afirmava que ele, o homem, é a medida de todas as coisas, enquanto Sócrates elucidava ser o objeto mais direto da preocupação filosófica. Durante o estoicismo e o neoplatonismo, houve uma preocupação para que ocorresse a dissolução do homem em a natureza. Mesmo aí, revelando a grande preocupação de ambas as escolas com este ser admirável. Na conceituação cristã, ele transcende o mundo, em uma dimensão total diferente desta. Já o racionalismo o considera desde Descartes como o ser pensante por excelência, como a razão que compreende e explica o mundo e a si mesmo. No espiritualismo idealista, o espírito tem a primazia em tudo que se relaciona com o mundo e a vida humana, enquanto que para o materialismo, o espírito não é mais que uma forma de atividade da matéria que, em determinada fase de sua evolução, de forma simples para outras mais complexas, adquiriu consciência. Rivat, o célebre naturalista inglês, analisando psicologicamente o homem, esclarece que ele difere dos outros animais pelas características da abstração, da percepção intelectual, da consciência de si mesmo, da reflexão, da memória racional, do julgamento, da síntese e indução intelectual, do raciocínio, da intuição intelectual, das emoções e sentimentos superiores, da linguagem racional, do verdadeiro poder de vontade. Sócrates e Platão estabeleceram que o homem era o resultado do ser ou espírito imortal e do não ser ou sua matéria que, unidos, lhe facultavam o processo da evolução. Os filósofos atomistas reduziram-no ao capricho das partículas que, em se desarticulando, aniquilavam-se através do fenômeno biológico da morte. Jesus, superando todos os limites do conhecimento, fez-se o biótipo do homem integral, por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus, na condição de ser mais perfeito de que se tem notícia. Toda a sua vida é modelar, tornando-se exemplo e a ser seguido para o logro da plenitude de quem deseja libertação real. A filosofia, mediante as suas diversas escolas, tem procurado oferecer ao homem caminhos que o felicitem em contínuas tentativas de interpretar a vida e entender. A psicologia, que inicialmente se confundia com a estrutura filosófica, de passo em passo libertou-se de seu jugo e, buscando estudar a psique, alcançou, na atualidade, expressão de relevo para a compreensão do homem, dos seus problemas e seus desafios psicológicos. A multiplicidade de tendências, ora vigentes nessa área, comprova o interesse dos estudiosos desta e de outras disciplinas do conhecimento, buscando a libertação do indivíduo em relação aos desafios e dificuldades que o afligem. Para não te cansar muito, Denise, vou dar uma paradinha. Tá bom. Certo. O que é o homem integral? Vocês que gostam muito de alimentação saudável, que estão muito atualizados com essa questão da alimentação, aí fica uma pergunta: qual a diferença da alimentação integral para a alimentação normal, vamos dizer assim, essa que normalmente se utiliza, né? Quando você está numa dieta, geralmente a nutricionista ou nutricionista passa para você muitos alimentos que são de natureza integral.
Então, o que é uma alimentação integral? O alimento integral é aquele onde o seu processamento não perde muito a sua natureza proteica desse alimento. Então, é um alimento que é mais rico em proteínas, em fibras, é um alimento que é mais rico em vitaminas, etc. Então, o que seria o homem integral, né? O homem integral seria o homem nas suas mais diversas aptidões, nas suas mais diversas particularidades, nas suas mais diversas possibilidades, e essa integralidade, né, acessada, comunicada, né, sistêmica, porque nós estamos saindo do estudo que é o autodescobrimento, né? Então, quando você se descobre, você se apercebe inteiro. Porque antes do autodescobrimento, nós estamos partidos, né? Nós não somos pessoas, nós somos bonecos colados. Nós temos uma parte que é homem ou mulher, nós temos uma parte que é mãe, uma parte que é pai, nós temos uma parte que é filho, uma parte que é o profissional, qualquer que seja a área. Então, nós temos várias partes coladas, né, que se agregam em nós. E a gente acaba virando aquele Frankenstein, né? Não o cientista, né, que é o Frankenstein, mas nós acabamos virando a criatura do Frankenstein. Então, o que é essa criação do Dr. Frankenstein, da Mary Shelley, né? Que é a autora da obra? Então, é um ser onde você pega várias partes de cadáveres diferentes, né? O Dr. Frankenstein fez essa experiência, colou vários pedaços ali, né? E formou um único ser. Mas esse ser, ele não é um indivíduo, ele é vários pedaços que colaram e formaram aquela coisa medonha que é o monstro do Frankenstein. E antes do autodescobrimento, nós somos pedaços colados, que nós temos que administrar, que nós temos que gerenciar. E esses pedaços colados, como o próprio nome já diz, uma vez que eles são colados, eles não têm uma comunicação, eles não são de natureza, vamos dizer assim, eles não têm a mesma natureza. Então, por isso, eles têm cisões. De modo que, quando eu estou no departamento profissional, eu sou aquela parte, eu estou vivendo aquela parte. Daqui a pouco eu saio dali, aí eu vou ser o pai de família, ou então a dona de casa, ou então a mãe. Então, há essas cisões. A mãe é diferente da esposa, que é diferente da profissional, que é diferente. E aí a gente vive esse processo, né? Quando nós nos autodescobrimos, nós deixamos de ser pedaços colados e a gente se descobre uma unidade. Nós nos descobrimos inteiros. Nós percebemos que nós somos um todo e que todas essas partes, que a gente chama de partes, elas fazem parte de um todo da nossa vida. E a gente começa a sentir a integralidade do ser. E é em busca dessa integralização que a obra vai discorrendo, né? Esse homem integral é esse homem que não é cindido nas suas várias nuances, nas suas várias aptidões, nas suas várias rotinas. É um homem inteiro e que, independentemente dos departamentos que você ocupa, mas esses departamentos eles se comunicam, eles se interpenetram, eles são sistêmicos, eles se agregam num todo, formando o ser integral que somos nós. Então, a busca da integralidade é a busca da unificação de você mesmo com todos os seus valores, com toda a sua trajetória, com toda a sua herança antropossociopsicológica, usando aqui uma linguagem da própria Joana. Então, nós sermos integrais é você conseguir acessar todo o seu patrimônio
antropológico, psicológico, cultural, social, emocional, e todos esses departamentos trabalharem em conjunto, formando um único indivíduo. Então, essa é a integralização. É o ser humano que, no processo, ele não vai perdendo as suas propriedades nutritivas, como no caso da alimentação, né? Uma alimentação que não é integral é uma alimentação que, quando ela passa por um processo, né, de fábrica, de conservação, ela vai perdendo muitas das suas partes, principalmente nutritivas. E enquanto que a alimentação integral, ela conserva isso, ou pelo menos a grande parte disso. Então, por isso a Joana se utiliza dessa palavra para fazer referência a esse novo ser humano que já auto se descobriu e está em busca da sua integralidade. Dito isso, a Joana começa justamente fazendo uma definição do que é o ser humano nas suas mais diversas possibilidades. Então, a Joana vai trazer aqui conceitos que são científicos, conceitos filosóficos, conceitos espirituais. Ela vai trazendo todos esses conceitos aí de como determinados departamentos da vida ou da ciência visualiza o ser humano ou define o ser humano. Numa proposta de quê? De chegar no final e dizer: nós somos todo esse amontoado, toda essa agregação, né, que é discorrida aí ao longo do texto. Então, a forma como a ciência nos vê apenas como um animal, né, biológico. Nós somos biológicos, mas nós não somos só biológicos, nós também temos uma psicologia, que a psicologia já vai estudar. Nós somos seres sociais, que a sociologia vai estudar. Nós somos seres morais e éticos, né? Aí já entra outros departamentos, departamento da moral. Nós somos seres espirituais, aí já entra a religião. Ou seja, quando nós conseguimos agregar tudo isso que somos, biológico, social, psicológico, emocional, espiritual, e todos esses setores conseguirem se comunicar de maneira harmônica, aí nós estaremos na integralidade de nós mesmos. Mas aí eu passo a palavra para a Denise, que gostaria de fazer um comentário. Eu queria fazer uma pergunta. Fica à vontade. Nesse homem integral, como é que fica, no caso, essa integralidade para as pessoas que têm distúrbio psíquico, como muitas pessoas, vamos dizer assim, pessoas sem valores por pura escolha, né? Como é que fica a integralidade das pessoas que não têm valores? E a criança? Porque a criança, ela ainda não, para essa integralidade, eu diria que ela ainda não atingiu toda essa integralidade, ela é muito pequena, né? Ela é muito inocente, ela é muito ingênua, então eu acho que nem sei se ela percebe, se tem como ela ser integral, pelo fato dela ser muito pequena, muito infantil, né? Olha, a questão aí das pessoas que não têm valores elevados, como você coloca aí, por exemplo, psicopatas, etc., aí é a moral cindida, né? Essas pessoas, elas não são integrais, né? Na verdade, nenhum de nós somos integrais, essa que é a grande verdade. Então, nós estamos em busca dessa integralidade, mas nós ainda somos pedaços colados, nós ainda somos aquele monstro lá da Mary Shelley, nós somos ainda o monstro do Frankenstein. A gente tem um pedaço aqui, uma coisa ali, a gente se torna uma coisa medonha que nem bem a gente não sabe o que é. Mas todos somos cindidos. Cindidos em que sentido? No sentido de que a gente, às vezes, não consegue fazer uma boa ligação entre os vários setores da nossa vida.
Às vezes a gente tem que separar demais, a gente não sabe comunicar as coisas, né? A gente não sabe fazer com que os diversos setores da nossa vida se comuniquem. Por exemplo, quando você está sofrendo de uma grande paixão, você está muito apaixonado por alguém e aquele relacionamento acaba. Aí você começa a sofrer e dar vazão, aquela emotividade. O que acontece ali? Uma cisão entre o emocional e o racional. Então, E nós aí, não somos... é como se você... Bom, agora eu quero desintegrar. É uma desintegração, é uma cisão. Por Eu quê? quero Porque desintegrar. nós não somos só emoção, nós também temos uma razão. Agora, quando a razão ela não entra no jogo, então nós estamos cindidos. A gente não está sabendo fazer uma boa comunicação entre esses dois âmbitos que somos, né? Então tem gente que diz assim, eu sou muito emotivo, né? Tudo eu choro. Isso é uma pessoa cindida, claramente. Porque cadê o lado racional? Você não é só emocional, você também tem razão, só que você se deixa levar mais pelo emocional. Ou em contrapartida, a pessoa diz assim, eu sou muito racional, eu sou muito lógico, tudo que eu faço é muito calculado. Também é uma espécie de cisão, porque você está vivendo só um lado, ou está dando preferência mais a um lado do que o outro. Você não está sabendo fazer aquilo que a gente poderia chamar de equilíbrio entre todos esses setores. Então, às vezes, você tem dificuldade de ser a mãe e ser a esposa, né? Há uma dificuldade na mulher, às vezes, nesse processo, né? Porque ou ela é mãe ou ela é esposa. Às vezes, quando a mulher ela começa a ser mãe, ela perde o papel de esposa. Ela não tem mais a feminilidade, ela não sabe mais ter aquele jogo atrativo com o marido, ela não sai mais para fazer determinadas coisas. Então, aquela é uma mulher cindida, porque ela não é só mãe, ela também é esposa. O contrário também é verdade. Às vezes, às vezes a mulher, ela abandona a maternidade, não quer ter filho porque ela quer viver somente a sensualidade, a feminilidade. Então, é uma cisão. Então, esses são exemplos que eu estou colocando, né, um pouco banais da nossa vida cotidiana, mas para que nós possamos ir entendendo como é que se dá essas cisões nos departamentos da nossa vida. E o indivíduo psicopata, moralmente evoluído, né, nesse sentido que você coloca, porque todos nós temos uma moral baixa, mas no sentido que você colocou, é uma pessoa extremamente cindida. Aí já é o cindido, né, ao extremo. É alguém que não dá vazão às suas emoções. Não que ele não tenha, mas essas emoções elas estão muito reprimidas, muito na sombra. É aquilo que... Uma das maiores cisões que nós temos é aquilo que o Jung chama de lado luz e lado sombra. Então, quando nós temos um lado sombra e um lado luz que não se comunicam muitas vezes, então isso é uma grande cisão da personalidade. Por isso que Joana de Ângeles vai dizer que Jesus é o biótipo da integralidade, porque no Cristo não tinha sombra, né? Ou seja, ele conseguia se aperceber, visualizar e administrar toda a sua potencialidade. Então, isso é a integralização do ser, que nós estamos indo nessa direção através do autodescobrimento. Agora, em relação à criança, respondendo a segunda que você fala, eu diria até que, claro, a criança também tem as suas cisões, até porque ela está num processo cognitivo, até mesmo biológico, que não proporciona essa percepção muito grande do próprio espírito, mas eu diria que quando somos crianças, talvez nós somos muito mais integrais do que quando somos adultos. Então, eu acredito que quando nós vamos ficando adultos, nós vamos ficando mais cindidos do que quando criança. Porque a criança, ela tem uma comunicação muito próxima com a natureza, né? O Freud vai estudando isso através dos desenvolvimentos psicossexuais. Então, a criança, ainda em determinado momento, ela ainda está muito... ela está muito instinto, então ela ainda está muito associada à natureza, é como se ela fizesse parte do todo, que é a natureza. À medida que nós vamos crescendo, nós vamos tendo vida social,
aí nós vamos fazendo mais fraturas na nossa personalidade. Aí nós vamos tendo mais responsabilidades, nós vamos tendo mais setores para administrar. Então, eu diria que a criança é até menos cindida, apesar de ter um cognitivo e uma percepção disso, intelectualmente falando, não muito desenvolvida, mas eu acredito que ela é até menos cindida do que nós, os adultos. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Beleza. Eu gostaria. Eu vou ter um pouquinho de barulho aqui, mas se incomodar, vocês sabem, tá? Então, Carlito, a gente poderia dizer que a nossa encarnação, o motivo da nossa encarnação é a construção desse homem integral, né? Esse conhecimento de nós mesmos, dos nossos potenciais e usar esses potenciais, né? Essa descoberta, né? E essa construção do homem integral. Então, digamos, a nossa evolução é a conquista do homem integral, né? Poderia-se dizer assim? Com certeza, certamente. Então, a nossa conquista, a nossa meta é essa integralidade. E o Jung vai chamar essa integralidade de individuação. Existe uma diferença entre massificação e individuação. O que é o indivíduo massificado? É o indivíduo que ele está muito, vamos dizer assim, misturado no todo, na massa. Então, o indivíduo que está massificado é aquele indivíduo de manada, sabe, né? Aquela música lá de Vida de Gado, né? Povo marcado, povo feliz, é bem isso. Então, aquele indivíduo de manada, Maria vai com as outras, usando aqui uma expressão bem brasileira, Maria vai com as outras. É aquele indivíduo que não tem uma personalidade, uma autenticidade. Se tocou uma música aqui, por exemplo, se o Neymar fez um corte de cabelo hoje, daqui a pouco ele corta, porque o Neymar fez assim. Se a Xuxa está vendendo um shampoo, daqui a pouco ele compra, porque é o shampoo da Xuxa. Então, é tipo esse indivíduo, sabe? Ele não tem uma autenticidade. Esse indivíduo, ele é massificado. Esse indivíduo, ele não tem nenhuma integralidade ainda. Ou seja, tudo o que ele agrega não é dele. Tudo o que ele fala, a sua gíria, a forma como ele se comporta, tudo é influenciado pelo meio onde ele vive. Então, esse indivíduo, ele ainda não se encontrou. Ele é aqueles pedaços colados que eu falava no início. Né? É o Monange da Xuxa, é uma outra parte aqui, é o cabelo do Neymar, ele é pedaços colados. Quando você vai buscando essa individuação que o Jung fala, que é essa busca pela sua própria individualidade, você vai encontrando os seus próprios valores, os seus próprios gostos, aquilo que você realmente gosta, aquilo que de fato te faz bem, e isso vai te descolando da manada, de modo que você vai ganhando uma individuação. Não no sentido egóico, não é individualismo, né, no sentido egoísta. É uma individuação no sentido de você ir se apercebendo de você mesmo, do que você gosta, do que te faz bem. E à medida que você vai ganhando essa individuação, você vai acessando os seus próprios valores, você vai acessando as suas próprias aptidões, você vai reconhecendo o todo que você é. E isso vai te dando essa integralidade a qual fala Joana, né? Esse homem integral que é capaz de acessar todas as suas potencialidades, ou pelo menos a maioria, sem perder no processo os seus patrimônios, as suas aquisições evolutivas. Então, é aquele indivíduo que é capaz de se utilizar da razão, é aquele indivíduo que é capaz de se utilizar da sua emotividade, é aquele indivíduo que é capaz de se utilizar da sua linguagem, porque isso tudo são aquisições que nós adquirimos ao longo do nosso processo de evolução. E nós precisamos saber utilizar de todas elas. E não ficar agregando, né, penduricalhos externos à nossa personalidade. Então, a nossa busca através do autoconhecimento visa essa integralidade, certamente, a esse homem integral. E a obra, toda ela,
vai nos trazer essa proposta, para que nós deixemos de ser bonecos colados e partamos, a partir de agora, em busca dessa unificação do si mesmo. Acredito que a Denise gostaria de falar novamente. Peraí, Carlito, concluindo meu raciocínio, quando você fala, então, que a criança não é cisada, né? Você fala, né? Ela é mais integral, que a criança não usa máscaras, né? As crianças, elas se expressam conforme os sentimentos que elas estão tendo naquele momento, né? E elas são mais, assim, como se dizer, originais, assim, né? Eu esqueci a palavra agora de falar, né? E conforme a gente vai crescendo, parece que a gente vai se corrompendo, né? Que daí a gente vai colando essas coisas que você fala, né? Porque a gente vai, pelos hábitos, pelo meio, e a gente vai usando essas máscaras para parece que a gente se aceito, né? Ou conseguir pertencer a algum lugar, né? E então nisso a gente vai se perdendo, né? A nossa originalidade, né? Porque eu acredito que a criança ela já vem com esse potencial dentro dela e ela, né? Se ela for bem direcionada, ela consegue manter isso mais intacto, mais íntegro, né? Como você disse, para que ela realmente seja ela mesma, né? Inclusive agora tem muito desse digamos assim, falando, né, muitos comentários, muitas mensagens falando da pessoa ser ela mesma, né? E quando ela consegue ser ela mesma, sem querer pretender ser alguém ou comparar-se com alguém, né? Ela vive melhor, ela desenvolve melhor todos os potenciais dela e ela consegue ter mais sucesso, né? Nossa, perfeito, Elisa. Você não poderia resumir melhor. Adorei o que você falou e você captou a essência perfeitamente. E eu acredito que até explicou melhor do que eu estava aqui tentando explicar. Foi ótimo. Então, é justamente isso. Você falou claramente a proposta. Né? Então, a partir do momento que nós vamos crescendo para a vida adulta, nós vamos nos cindindo mais ainda, fruto da nossa educação. Então, percebe que a nossa educação ela vai nos dividindo, de modo que, às vezes, você quer, por exemplo, você tem uma tendência para tal profissão, aí a tua família vai lá e boicota isso. Ah, você quer ser músico, não pode ser músico porque isso não dá dinheiro. Você tem que ser advogado, você tem que ser isso. E os padrões sociais em cima de você. Então, você vai perdendo essa expressividade originária da sua alma. Né? Até quando eu vou dizer uma coisinha aqui que eu acho interessante, em relação à questão do sexo, da sexualidade. E eu acho engraçado quando o Raul Teixeira fala assim, porque o Raul Teixeira, em alguns momentos, ele fala do merchandise, né? Ele diz que nós somos merchandise, ou fazem merchandise de nós, né? Nesse sentido de nós agregarmos todas as propagandas em cima de nós. Tanto é que hoje, na verdade, tudo é merchandising, né? Tudo é marketing. E nós vamos absorvendo esses marketings e vamos perdendo, na grande maioria das vezes, a nossa liberdade de escolha própria, até mesmo de mercado. Né? Hoje as pessoas elas não compram mais o objeto em si, elas compram a marca. Então, isso por conta de quê? Do merchandising. Então, você, às vezes, muitas das vezes, você agrega um valor, né, que é abstrato àquele determinado objeto por conta disso. Mas o que eu gostaria de dizer é que o Raul fala em relação à sexualidade, que a gente não deixa a nossa alma falar quando nós estamos nos relacionando sexualmente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos copiar, muitas das vezes, os filmes pornográficos. Então, isso também é uma forma de você ir perdendo a sua expressividade. Quando você está no casamento, aí às vezes você, vamos fazer uma coisa diferente, como a gente viu assim, dessa forma. Então, você vai corrompendo a sua vida afetiva, você vai se violentando, porque aquilo, no fundo, você não quer fazer e não gosta de fazer. Então, você vai perdendo a sua autenticidade.
você vai se cindindo no processo. Isso em todos os setores da nossa vida. Eu estou dando esse exemplo agora porque eu lembrei da fala do Raul Teixeira. Mas em todos os setores da nossa vida. Em casa, quantas vezes a gente se fratura? E isso começa desde a infância com a educação castradora do pai. Por isso que Freud traz essa figura da mãe castradora e do pai repressor, que são essas figuras que vão fraturando a nossa integralidade. E a gente cresce essa coisa meio, vamos dizer assim, essa fera bizonha, essa coisa assim meio medonha que nós somos, que é bem a representação dessa construção aí do Frankenstein, né? Então a gente perde e vai perdendo a nossa essência no processo. E vai virar um adulto frustrado, triste, porque não se realizou, vai virar um adulto castrado nos seus desejos, nas suas vontades, nas suas realizações interiores, e isso vai descambar, com certeza, para o processo que nós vivemos hoje na atualidade, de um niilismo quase que insuportável. Mas a tua fala foi perfeita, isso que você colocou é exatamente da forma que acontece. Então, no momento que você fala que a gente se desloca da manada, muitos momentos também eu acho que a pessoa pode ser mal interpretada nesse momento que ela se desloca, porque isso já aconteceu comigo. E continua acontecendo. Não, perfeitamente. Então, é assim, e aí você tem, quando você é mal interpretado por se deslocar da manada, não dá para a gente falar, sabe lá, Jornada de Anjos, Homem Integral, você leu? Não dá para fazer isso, entendeu? Você vai ler, tá? Então, eu acho que é por esses motivos que muitas vezes, por muitas vezes, a gente vê algumas pessoas que você, não você, mas os outros veem que ele está solitário, mas às vezes ele não está solitário, ele está bem consigo mesmo, mas os outros não o aceitam assim. Vamos por aí, você falou do marketing, né? O iPhone, por que você tem esse iPhone? Compra um outro, esse já está ultrapassado, esse sapato já está ultrapassado. Então, você meio que, se você não diria assim, não tem isso na tua consciência, que você está se deslocando para o teu próprio bem, para a tua própria evolução, você vai para a manada de novo, né? Era com o meu marido falava muito isso, o povo é gado, né? O povo é gado. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu tenho uma filha de 14 anos, sabe? Então, é preciso tomar muito cuidado, principalmente com os adolescentes, porque eles, para ir para a manada, é rápido. Né? E aí é que está a minha pergunta. É necessário, de repente, deixar ir para a manada para depois se deslocar, ou vai tirando da manada a força? Assim, né? Então, a minha pergunta assim, você deixa cair no poço para ver que dói, e depois para subir é difícil, ou você, não cai do poço, não vai cair lá dentro, entendeu? Tem várias pontuações, né, interessantes. Primeiro, eu queria dizer, em relação a essa questão, né, de você sair da manada, de você ir deixando de se referenciar em coisas que não te agregam, Jesus já falava isso numa frase muito bonita, quando ele diz assim: as pessoas de má vida não são exemplos para nós. Então, quando nós percebemos que aquilo que o outro reproduz não é de acordo com a minha necessidade, ou com aquilo que eu gosto, ou com aquilo que eu quero fazer, então eu não preciso me referenciar nessa pessoa e nessa conduta, né? Então, o que nós mais temos hoje na atualidade são as pessoas se referenciando nas pessoas de má vida. Porque eu acredito, eu não sei, talvez eu esteja errado, mas eu acredito que nossas boas referências, elas estão todas no mundo espiritual. Porque aqui encarnado a gente não está encontrando muitas por aí, né? Eu acho que o último foi Chico Xavier, agora só Divaldo. Depois que Divaldo desencarnar, não sei como é que vai ficar. Né? Vamos esperar os próximos capítulos. E em relação à questão da criança,
ou do adolescente que você fala, eu acredito que você deve orientar, né? Mas nunca forçar, né? Ou seja, você orienta, olha, isso daqui é um comportamento que é dessa forma, não vamos usar essa palavra psicológica, né, massificado, etc., mas numa linguagem que o adolescente entenda que aquilo não está indo de acordo com a necessidade, ou aquilo não vai trazer nenhum benefício, e etc. Você faz o trabalho de alertar, de esclarecer. Mas se o indivíduo quer fazer parte, ele quer estar naquele grupamento, não adianta, não é nem que você faça, não adianta. Porque nós, seres humanos, nós temos uma coisa, até à luz da psicologia, tem uma brincadeira que diz assim, o pior erro de Deus foi ter proibido a maçã, né? Porque à luz da psicologia, tudo que é proibido é desejado. Então, se Deus nunca tivesse falado desse fruto, nunca haveria curiosidade de ir lá. Então, um dos erros crassos de Deus foi a proibição, olha só. E deu nesse processo que até hoje nós estamos, nesse resgate desse pecado original. Claro que eu estou falando aqui, gente, de uma maneira simbólica, mitológica, e não estou falando que isso aconteceu de fato. Só para deixar registrado. Mas o que eu quero dizer é que, quando você faz uma imposição, o indivíduo ele tem, por automatismo, uma reatividade. E a primeira reatividade é a de confronto, é a de contestar, é a de dizer, não é para fazer, então eu vou fazer. Porque nós ainda somos muito egocentrados, e o nosso egocentrismo nos impede de obedecer. Nós queremos fazer de acordo com o que nós desejamos. Então, quanto mais você diz não faz, mais isso impulsiona o outro a reagir contrário àquilo que estamos dizendo. Então, a psicoterapia nos indica, aconselha, alerta, orienta, mas nunca impõe. Se o indivíduo quer ir para a manada, ótimo, vai chegar uma hora em que ele vai despertar. E quando ele despertar, ele já tem o roteiro para onde seguir, porque você já o alertou previamente. Então, ele já não vai ficar perdido, ele já vai saber aonde procurar a ajuda, aonde procurar o recurso. Então, a nossa tarefa é essa. E a gente percebe que a espiritualidade faz isso, Deus faz isso conosco, né? Ele não nos impede do abismo, ele nos avisa que lá na frente vai ter um abismo. Jesus já dizia, tem 2 caminhos, a estreita e a larga. Qual é que você vai seguir? Até hoje a gente está na larga, não é verdade? Então, assim, uma hora a gente vai pela estreita, mas até agora a gente está na larga. Então, é orientar, né? Orientação sempre de maneira saudável. E, às vezes, é necessário que haja esse contato com a manada, até para que o indivíduo perceba falta de identificação. Porque, às vezes, você acha que você se identifica, eu vou mesmo, mas quando você está lá, você percebe que não há uma identificação entre os valores que você tem, entre aquilo que você aprendeu em casa com a família e aquilo que você está vivendo. E, naturalmente, você se descola dali. Eu acho que também vale a pergunta, desculpa, mas eu acho que vale a pergunta também, né, para a pessoa, no caso, que está deslocando, você gosta? Sim. Né? Porque se a pessoa fala, gosto, aí se a pessoa, porque quando você pergunta, você gosta, até você tem 2 opções, o sim ou não, e a pessoa fala, não, então por que você está fazendo? Pois é. Então se não gosta, não tem identificação, está fazendo por um arrobo de rebeldia. Agora, esse arrobo de rebeldia, ele tem uma duração curta, porque se você não tem, de fato, a identificação, isso vai te gerar angústia e sofrimento. E esse sofrimento, essa angústia, vai ser o fator para você fazer o caminho de volta. Agora, em relação ao que você comentou também, que eu achei interessante, essa questão de quando você está saindo da identificação e tem várias pessoas que começam a falar e a dizer que você é outra coisa, né? Que você está querendo ser melhor que os outros e mais inteligente, ou então mais isso, mais aquilo. Isso é o fator normal, porque quando você se individualiza, nesse sentido que eu estou colocando, né,
a manada se ressente. Vai haver um ressentimento. E ela vai querer te puxar de volta. E ela vai se utilizar dos mais diversos ardis para isso. Esse processo de individuação e o ressentimento da manada é tão grande que o indivíduo mais integral que nós conhecemos, que foi Jesus, segundo a própria Joana colocando aí no texto, foi morto pela manada. Então, o cordeiro marcha para o matadouro. Olha a figura interessante, né? Então, o que é o cordeiro? É o indivíduo que se individualizou, nesse sentido aí, do Jung, dos outros. E isso gerou um ressentimento na manada que o levou ao matadouro, ao sacrifício. Então, todos os grandes vultos que alcançaram a individuação, se não foram mortos, deram muita sorte. Sócrates bebeu cicuta, foi obrigado a beber cicuta, né? Nós vamos ver tantos outros que morreram aí na fogueira, na guilhotina. Nós vamos ver, por exemplo, o próprio Gandhi, recentemente, que foi assassinado, o Martin Luther King, que também foi assassinado. Então, tantos vultos aí que foram em busca dessa individuação e marcharam para o matadouro, porque isso gera um ressentimento na massa, nos massificados. Eles não aceitam uma figura diferente da deles. Porque é uma coisa meio patológica do ser humano que nós queremos diminuir aqueles que nós não conseguimos acompanhar. Então, todas as vezes que a gente não consegue crescer ao nível do outro, a nossa primeira tentativa é de apequená-lo. E esse é um movimento de ressentimento que gera as obsessões, que geram todos esses conflitos que a gente vive. E o que nós temos que fazer mediante isso? A recomendação de Jesus. Quando pegares a mão na charrua, por motivo algum, olhes para trás. Então, se você já está a caminho da individuação, prossiga. As críticas vão acontecer, vão se falar mal, vai se criticar, vai se apontar, mas isso faz parte desse jogo das relações que nós estamos vivendo. O importante é nós e a nossa consciência. Se alguém quiser dizer mais alguma coisa, gente, fiquem abertos para a gente poder prosseguir a leitura. Então, podemos prosseguir, né, Aldenir? Podemos sim. Algo recentemente, em 1966, surgiu nos Estados Unidos a quarta força em psicologia, que é a transpessoal, ampliando o campo de investigação, além do behaviorismo da psicanálise e da psicologia humanista, que seria o behaviorismo, né, da psicanálise e psicologia humanista, fornecendo mais amplos esclarecimentos sobre o homem integral. Os seus pioneiros vieram dos quadros da psicologia humanista, facultando a introdução de alguns ensinamentos e experiências orientais, graças aos quais abrem espaços para uma visão espiritualista do ser humano em maior profundidade. O espiritismo, por sua vez, sintetizando diversas correntes de pensamento psicológico e estudando o homem na sua condição de espírito eterno, apresenta a proposta de um comportamento filosófico idealista, imortalista, auxiliando na equação dos seus problemas, sem violência e com base na reencarnação, apontando os rumos felizes que deve seguir. Na presente obra, fazemos um estudo de diversos fatores de perturbação psicológica, procurando oferecer terapias de fácil aplicação, fundamentadas nas análises do homem à luz do Evangelho e do Espiritismo, de forma a associá-lo no equilíbrio e no amadurecimento emocional, tendo sempre como ser ideal Jesus, o homem integral de todos os tempos. Embora reconheçamos singela a nossa contribuição, esperamos de alguma forma auxiliar aqueles que nos leiam com real desejo de renovação e de aquisição de saúde psicológica, consciente de havermos feito o máximo ao nosso alcance neste grave momento da humanidade. Joana de Ângeles, 1990. Quando eu leio os textos da Joana, o que mais me impressiona é as datas.
Essa obra foi escrita em 1990, né? E parece que a Joana terminou de escrever ontem. Então, isso é que eu acho gostoso, porque os textos espíritas, não só os textos espíritas, né? Nós temos várias obras aí que são imortais, que nunca saem da atualidade, mas os espíritas principalmente porque falam de uma realidade que é uma realidade atemporal, que é a realidade do espírito. Então, tudo aquilo que a gente fala, reencarnação, mediunidade, etc., são coisas que nunca vão deixar de existir, né? Nós sempre os teremos. E algumas outras, talvez, nós teremos na história, como, por exemplo, as obsessões, as guerras, os extermínios, né? Espero que um dia isso seja apenas noticiário histórico. Mas aí a Joana fala da proposta da psicologia transpessoal. Inclusive, a Joana tem até um livro que eu acho maravilhoso, esse livro, amo esse livro, é uma obra extraordinária, que é o Ser Consciente. Nessa obra, a Joana ela vai falar só da psicologia transpessoal nessa obra. É uma obra que a Joana dedica a essa área da psicologia que é chamado de a quarta força. Porque até então nós tínhamos 3 eixos na psicologia, que era o behaviorismo, que é a psicologia do comportamento, que estuda o comportamento humano. Nós temos a psicologia humanista, né, que já vai estudar essa questão da relação, o ser social, etc. E temos a psicanálise, que vai estudar o indivíduo à luz do inconsciente. E agora nós temos a quarta força, que é a psicologia transpessoal. E essa psicologia transpessoal já vai estudar o homem numa perspectiva transcendente, ou numa outra linguagem, numa perspectiva espiritual, né? É que vai levar em consideração a parapsicologia, vai levar em consideração a mediunidade, telepatia, experiência de quase morte, e etc. E essa psicologia atrelada ao estudo espírita nos vem dar essa noção de integralidade do ser. Porque o que é o homem integral? É o homem espiritual, que agrega todas as potencialidades. O ser espiritual, ele é razão, ele é emoção, ele é biológico, quer esteja encarnado ou não. Porque quando a gente fala de biológico, parece que a gente está falando só de indivíduo encarnado. Mas não se esqueçam, gente, que quando a gente desencarna, a gente continua com o pulmão, com o fígado, com o coração, todos esses órgãos, tá? Então, a nossa biologia espiritual, então nós somos toda essa integralidade, mas nós só conseguimos acessar essa integralidade quando nós conseguimos acessar essa espiritualidade, quando a gente entende que somos seres espirituais. E é nessa proposta, nessa viagem, que o livro de Joana vai nos trazer esses traçados, né, esses caminhos para que nós cheguemos à integralidade de nós mesmos. O Evangelho já fazia isso, depois a doutrina espírita através de Kardec, e agora as obras subsidiárias através dos livros do Chico Xavier, através dos livros do Divaldo Pereira Franco e da própria Ivone Pereira, apenas citando aqui alguns das maiores autoridades mediúnicas, em busca dessa integralidade do ser. Eu não sei se a gente prossegue ou se a gente encerra por aqui. O que você acha, Aldenir? O que vocês acham? Né? Para não desgastar também vocês, a gente não se exceder em demasia. Eu vou deixar o grupo escolher, o grupo resolver. O que vocês acham? A gente prossegue ou a gente deixa para semana que vem? Espera dar pelo menos 1 hora, faltam 6 minutos. 6 minutos? Então a gente conversa nesses 6 minutos. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém gostaria Fala mais, de fazer... Carlito. Alguém gostaria de fazer mais outro comentário? Fala um pouquinho, Aldenir. Aldenir não falou nada. Adriana, que está aí super confortável. Olha Você viu? só, gente. Como é bom ser espírita. Olha, Adriana. Nunca foi tão bom ser espírita. Não, ainda mais escutando você falar que, nossa, tanto aprendizado. Estou sumida porque eu estou no Brasil e aqui onde eu estou a internet não está muito boa.
Estou no meu celular, vai a internet ficar rodando, mas muito bom, Carlito, estar participando de novo do estudo, começando esse livro que acredito que seja maravilhoso. Ah, vai ser sim. Eu que estou feliz de ver vocês, todo mundo aí hoje, porque a gente já estava um tempão, Aldenir, né? Fragmentado. A gente está falando de homem integral, olha só. E a gente já estava um bom tempo aí fragmentado no grupo. E eu estou gostando de ver que hoje nós estamos inteiros. Ô, Carlito, mas por que quando você viu a Adriana, você falou, olha só, que bom ser espírita? Por quê? Ah, porque ela está super confortável, numa cama macia, Então, mas travesseiro, por que você falou fone que... de ouvido. Então, mas por que você falou espírita? Porque os outros, se fosse outra doutrina, não ficaria deitado na cama estaria de outro, assim. Não foi fazendo referência às outras doutrinas atuais, que eu sei que elas também estão com o seu iPhone, o smartphone e uma cama macia. Talvez até mais que os espíritas. Mas quando eu falei isso, foi em referência aos cristãos antigos, né? Como era difícil ser cristão antigamente. Se morria queimado, ia para a fogueira, tinha que ir para os cemitérios para poder ouvir o evangelho. E olha que delícia hoje, a gente está nesse conforto maravilhoso, né? Inclusive, ontem eu encontrei um libanês, né? Ele nem me conhecia. E eu falei, de onde você é? Ele falou, eu sou brasileiro. Eu falei, não, você não é brasileiro, eu estou vendo seu sotaque, não me engano. Bem libanês, você percebe? E ele falou para mim, e mostrou a identidade, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, tá em a mesquita lá, né? Que eu visitei a mesquita, eu ainda brinquei com ele, eu falei, cheio de libanês em Foz. E eu falei, ainda pus até o véu para entrar na mesquita. Ele falou, né? Aí a outra falou, você pôs o véu? Eu falei, pus o véu, porque para entrar na mesquita tem que pôr o véu, né? Aí ela falou para mim, mas por que tem que pôr o véu? E ele falou, você vai entrar na casa de Deus pelada? Eu falei, quer dizer que então eu estou pelada? É nessa hora que... Entendeu? Então é nessa hora que você falou, Adriana, que bom você espírita, né? A gente vai até pelado, tá tudo bem. Pro libanês, do jeito que nós estamos todos nus, né? Olha só. De Deus, então eu pus a minha roupa, que era um véu, e até a minha foto. Entra na mesquita, realmente a mesquita é linda, diga-se de passagem, é linda. E ele deu até um alcorão para minha filha, mas eu falei, não, leia, não tô brincando. Mas é cultura, né? Cultural, e foi bem legal, gostei, adorei vestir por o véu, tal. Conversei com ele, né? Hoje em dia, assim, 2022, ele realmente era pessoal da mesquita, né? São muçulmanos, mas, né? O que você é? Eu sou espírita. Ai, que legal! Pois é, que legal. Já estamos aceitando, né? Uns aos outros, os integrais, já estamos nos integrando, né? Olha que maravilha, né? Que beleza, né? Então, a integralidade é o fim, né? O final, né? Por isso que Kardec diz que a religião do futuro é a fraternidade, que a fraternidade integra todos, né? Exato. Quando a gente fala de solidariedade, essa palavra é bem integradora, né? Solidariedade, ser solidário, né? Então, quando a humanidade ser solidária, vai ser uma humanidade integral, onde todos vão estar preocupados uns com os outros, de maneira sincera, né? Ajudando, auxiliando, né? Então, nós estamos rumo a essa integralidade pessoal, mas também de maneira coletiva nesse sentido aí, da solidariedade, da fraternidade, da caridade. O Espiritismo, ele ensina essa integralidade, né? E agora, ainda mais nesses tempos onde a narrativa agora é, digamos, conheça a si mesmo, as pessoas procuram mais análise, mais psicólogos, mais psiquiatras, né? Digamos, é uma pandemia agora, né? Porque é uma necessidade, né? E quando você falou assim, ainda bem que somos espírita, ainda bem o espiritismo, na hora assim eu pensei nesse sentido, né? Porque o espiritismo, ele adiantou tudo isso de muito tempo para a gente, essa própria necessidade, e nós assim que estudamos um pouco o espiritismo e já temos esses conhecimentos, parece que a própria psicologia e tudo isso de agora parece que faz mais sentido para nós, né? Parece que a gente entende mais, né? Com certeza, muito bem.
Nós somos, Posso? de alguma... Pode sim, eu te dou já a palavra. Nós somos muito, eu vou usar essa palavra, mas ela é imprópria, né? Porque não existe privilégios. Se nós somos espíritas é porque nós precisamos do espiritismo. Mas é quase como se fosse um privilégio ser espírita, né? Porque a gente está diante de conteúdos tão extraordinariamente grandiosos. Às vezes eu fico lendo algumas obras espíritas e eu fico me perguntando, eu digo, gente, a humanidade não conhece isso aqui. A humanidade que eu falo, 99%, né? Poucas pessoas que somos nós, os espíritas, que temos contatos com esses conteúdos, mas muita gente está distraída de tudo isso. Aí eu vou lendo, fazendo essas reflexões, não conhece do mundo espiritual, da realidade do mundo espiritual, e da própria psicologia de si mesmo, porque fala-se muito de psicologia hoje, mas é uma psicologia materialista, reducionista, que nem chega perto da psicologia espiritual, que é essa psicologia que a Joana agrega para nós. Então, olha que beleza, gente. Nós temos Joana de Ângeles. Olha que coisa maravilhosa isso. Eu acho que isso é o ápice da nossa maturidade dentro da doutrina espírita. E nós precisamos solver desse conteúdo cada vez a mais. Passo a palavra aí para a amiga que gostaria de falar. Ô, Carlito, fala um pouquinho mais sobre o que você falou, que quando a gente desencarna com todos os nossos órgãos. Como é que é isso? Ah, certamente. Os nossos órgãos físicos são reflexo dos nossos órgãos espirituais. Então, tem até uma questão no livro Consolador, depois você, se tiver curiosidade, pode buscá-la, que perguntam para o Emmanuel sobre essa questão, se o espírito tem órgãos. E o Emmanuel fala basicamente isso, que os nossos órgãos materiais, eles são plasmados pelos órgãos espirituais. Então, nós, lá no mundo espiritual, nós temos todos esses órgãos que nós temos aqui. Nós temos um coração, nós temos um intestino, nós temos cérebros, olhos, tudo, todo esse arcabouço biológico. Porque o que nós aprendemos na doutrina espírita? Que o corpo físico, ele é a materialização do perispírito, né? Ou seja, é o perispírito que molda. Por isso que a gente até chama de modelo organizador biológico. Ele é o molde, ele que dá forma. E nós poderíamos dizer uma coisa muito interessante, que o espírito, ele tem várias camadas. A gente fala de corpo, e André Luiz fala de corpo mental, a nossa mente tem um corpo, depois vai vindo outros corpos, etc. Então, cada corpo, ele, na verdade, ele é uma materialização do perispírito. Então, o perispírito vai se materializando em diversos níveis. O nosso corpo físico, ele é uma extensão do perispírito. Ele é a extensão mais materializada do perispírito, mais densa. Quando a gente desencarna, é como se a gente perdesse essa camada, como, por exemplo, um aracnídeo que perde o seu exoesqueleto, a sua couraça, né? A gente perde aquela camada mais espessa e fica com aquela de natureza mais fluídica. Mas o nosso corpo físico, ele não é algo à parte do perispírito. Ele é uma extensão mais materializada do nosso próprio corpo espiritual. De modo que tudo que a gente faz no físico reflete no perispírito e vice-versa, por ser a mesma coisa, apenas em estados materiais diferentes. Isso responde, então, que tudo que nós temos no aparelho biológico material, nós temos no aparelho biológico espiritual. Então, todos esses órgãos maravilhosos que nós temos aqui, nós temos no mundo espiritual. Tanto que quando nós lesionamos esses órgãos, eles permanecem doentes no plano espiritual, carecem de uma psicoterapêutica necessária, né? Magnética, etc., até se refazer as suas células. E, às vezes, isso fica tão ressentido que, quando você volta numa próxima encarnação, isso se condensa no seu próprio próximo corpo. Lembramos aqui a figura do André Luiz, né, que teve um problema hepático, e aí, quando chega no mundo espiritual, ele
carrega essa problemática. Às vezes a gente diz assim, mas isso é só coisa da mente, do pensamento. Também, claro que é coisa do pensamento, porque é o nosso pensamento que controla tudo isso, é a nossa vontade, as nossas emoções, mas há sim uma lesão fisiológica que nós poderíamos falar, tanto que carece de um tratamento adequado. Quando nós vamos ler, por exemplo, o livro Memórias de um Suicida, esses suicidas, eles lesionam o corpo físico e essa lesão, ela também reflete o perispiritual, porque é a mesma coisa. Tanto que quando eles chegam lá no plano, na colônia Maria de Nazaré, eles vão passar por um tratamento magnético, eles vão para uma cabine e lá eles vão receber uma série de passes magnéticos, sessões semanais, para que eles possam ir reparando essa lesão perispiritual. Eu não sei se eu consegui te responder, mas... Muito, imagina. Maravilhoso. Muito bom. Obrigada. Então nós temos, aí as pessoas podem se perguntar, mas nós também temos intestino, nós também vamos passar por aqueles... Temos, só que o nosso intestino, ele vai absorver as propriedades, mas a gente não vai mais precisar excretá-las, né? Não no sentido que a gente faz aqui biologicamente. Mas o nosso intestino, os nossos pulmões vão continuar absorvendo propriedades nutritivas do nosso espírito. Será que o espírito também come? Tem comida Sim. no mundo espiritual? Tem comida no mundo espiritual, só que isso depende muito da dimensão do espírito. Se você é um espírito mais grosseiro, a alimentação vai ser uma alimentação condizente ao seu estado. Quando você já se torna um espírito mais iluminado, você se alimenta, mas você se alimenta de propriedades nutritivas do próprio ambiente, da própria atmosfera, do gás, né? Nós até falamos isso anteriormente, o gás nitrogênio, que é um excelente alimento dos espíritos mais evoluídos, e outras propriedades eletromagnéticas que estão disponíveis aí. A própria radiação do Sol, ela se torna uma alimentação para o espírito, então a gente permanece se alimentando, só que é uma alimentação mais light, mais refinada, né? Mais fluídica. Porque o que acontece na nossa alimentação? Só fazer uma ressalva aqui que eu achei interessante. Quando você se alimenta de, por exemplo, carne, você se alimenta de frango, desse tipo de alimentação, você se alimenta porque você quer o quê? Você quer as propriedades nutritivas daquela alimentação. Só que essas propriedades nutritivas você pode consumir na carne e você também pode consumir em alimentos mais leves. Por exemplo, quando você vira vegano, você não morre porque você deixa de comer carne, porque aquelas proteínas que você antes absorvia da carne, agora você absorve em alimentos mais, vamos dizer assim, mais naturais, mais sutis. Então, quando a gente chega no mundo espiritual, a gente continua se alimentando dessas mesmas propriedades, só que agora a gente retira de um canal diferente, né? De um canal mais sutil. Então, essa que é a diferença. Não é que você vai deixar de se alimentar, de absorver essas propriedades, porque nós somos matéria e a gente carece da matéria para reabastecer o nosso corpo. Mesmo em estado de desencarne, não vamos esquecer que o perispírito é matéria, e enquanto matéria ele carece desse reabastecimento. Só que a fonte nutritiva é que vai ser diferente. Mas, posso falar? Pode ser. Então, mas quando a gente desencarna, possivelmente vai ter... A gente desencarna igual estamos agora, né? Conforme os livros e várias psicografias. E esse desejo, quando a gente chega no mundo espiritual, essa vontade de comer um feijão, uma feijoada, vai seguir igual, correto? Como é que deve ser para mudar isso? Entender esses desejos materiais que é... é muito simples. É igual fazer dieta. Você vai no nutricionista
E aí o nutricionista disse assim, olha, corta carboidrato, corta isso, corta aquilo, substitui por isso aqui, te dá uma outra listinha. Nos primeiros meses você sofre pra caramba, porque você tem que fazer uma reeducação alimentar, mas depois de 3 meses você acostuma e o organismo já não quer mais voltar para aquela alimentação grosseira. Então é tudo uma questão de adaptação. Claro que quando você chega à primeira vista, você vai sentir a fome, você vai sentir sede, né? Só que você vai se readaptando, a espiritualidade vai te ensinando a você absorver através de outros elementos. Às vezes a própria oração é uma alimentação para o espírito, né? Porque você agrega propriedades do magnetismo, do universo, etc. Então, é uma mudança de hábito e, como toda mudança de hábitos, ela vai exigir um pouco de esforço nosso, mas dependendo da nossa predisposição, nós poderemos aprender mais rápido, absorver mais rápido ou não. Tem pessoas que, por exemplo, vão fazer uma reeducação alimentar e rapidamente conseguem modificar aquele hábito. Já tem outras que, por conta da sua natureza muito primitiva, não conseguem nunca seguir a dieta, está sempre burlando. Então, tem aqueles que vão burlar por conta da sua natureza mais inferior. E aí já dizia, né, a Jesus, né, cada um vai segundo as suas obras. Então, esses que ainda estão muito animalizados vão ficando lá no umbral. Aqueles que já forem buscando uma reeducação vão sintonizando com as esferas mais acima. Quantas informações, né? E veja que interessante, né? Porque a gente começou o livro, a gente leu a introdução, e olha quanto material já tivemos, né? Quantas explicações surgiram da introdução. E, Carlito, eu tenho uma pergunta a fazer sobre, por exemplo, né, quando você falou do Chico Xavier. O Chico Xavier, alcançado a evolução que ele teve na última reencarnação, ele não pode ser considerado como o homem integral ou pode? Porque, e a outra pergunta é, o homem integral sofre? Olha que perguntas interessantes, né? Deixa eu acessar aqui meu canal espiritual dele, para eu poder te dar essas respostas. Primeiramente, olha, o Chico Xavier, eu acredito que ele alcançou a integralidade. Pelo que nós sabemos que era o Chico Xavier, né? Então, eu tenho certeza que aquele homem, ele conseguiu a integralidade. A Joana fala de Jesus como o biótipo máximo, né? Aquele que alcançou a integralidade máxima. Mas eu acredito que o Chico já está nesse caminho. Tanto é que o cara foi recebido por Jesus, né? Então, só um integral é recebido por outro integral, né? Então, eu acredito, sim, baseado na vida do Chico Xavier, nas suas renúncias e na própria potencialidade mediúnica que ele tinha, né? Então, eu acho que para ter uma mediunidade na extensão que o Chico tinha, você tinha que ser um homem integral para isso, né? E a gente consegue avaliar a integralidade do Chico Xavier através das suas próprias obras. A gente vai ler as obras de Chico e a gente tem história, a gente tem romance, a gente tem crônica, tem poema, tem tanto conteúdo, tem ciência, tem filosofia, tem religião. Então, o Chico, ele era uma integralidade, sem dúvida nenhuma. E, por conta disso, ele conseguiu desenvolver uma obra tão diversa. Então, eu acredito certamente que sim. E respondendo à tua segunda pergunta, se o homem integral sofre, no mundo de provas e expiações, certamente vai sofrer. Porque mesmo sendo integral, mas quando vem para cá e fica sujeito às condições em que nós vivemos, que é a condição da prova e do sofrimento, eu acredito que não tem como não sofrer. O próprio Cristo, que era o biótipo da integralidade, sofreu no sentido material, também no sentido espiritual, né? E quando eu falo no sentido espiritual, é o sofrimento moral pela nossa condição. Então, eu acredito que vir para cá já é quase que uma carta de sofrimento.